quanto mais eu cobria esse Brasil, mais eu entendia ele. Eu praticamente me casei com o jornalismo. Eu só fiz duas coisas na vida: trabalhar como jornalista ou como professor de jornalismo. Quando eu viajo, faço matéria, é algo que está impregnado no meu sentimento de busca por outro conhecimento, outras realidades, aquele sentimento de justiça, de conversar. É desgastante, é cansativo, mas ao mesmo tempo, quando eu viajo, eu fico muito calma. Então foi assim, quando eu entrei, eu precisei de 24 horas só, para saber que é aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Ali era o lugar mais perto da conversa. No jornalismo é onde você sabia das coisas. Falava-se muito mesmo que fosse proibido escrever. Eu não me perdi na vida porque eu me encantei com a arte de escrever, com a arte de falar mal das pessoas. Isso me deu um objetivo de vida. Eu nunca fui outra coisa na minha vida. Eu sou jornalista desde os 14 anos de idade. Ninguém vai ser jornalista sem paixão. Tem que ter muita paixão. Eu amo a Amazônia, eu amo todos os temas da Amazônia. Eu daria a minha vida pela Amazônia, como eu estou dando, porque esse desgaste é do exercício profissional de uma forma correta. Eu fui parar no Diário Carioca, onde o Jânio trabalhava. E o Diário Carioca, naquela época, era o jornal que estava mudando a imprensa, com uma qualidade de texto diferente, com um sentido de titulagem e de matéria jornalística com humor e especialmente também o fato de usar lead e sublead, que era uma coisa que não se usava na imprensa brasileira. Como cidadão, sim, eu tenho um sentimento lamentável de verificar que estas coisas ocorrem no país. Botar a notícia brasileira na primeira página, notícia local, da cidade e da coisa nacional na primeira página, já era uma coisa inovadora. Outra coisa foi que na primeira página o Jânio teve a ideia de colocar o resumo da notícia. Em vez de você abrir uma matéria importante, assim, continua na página 10, tinha a matéria principal, resumida na primeira página, as outras matérias resumidas também, chamando para as respectivas páginas, que passaram a ser páginas fixas. A matéria de polícia só cabia na página, não podia passar para outra página. E isso implicou em que tinha também que fazer as matérias sob medida. O Jornal do Brasil, que surgiu dali, se deve basicamente ao Jânio. Não tem dúvida nenhuma que depois daquilo, a imprensa brasileira, pouco a pouco, foi adotando as coisas que foram criadas no Jornal do Brasil. Olha, eu devia ter menos de 10 anos. E caiu um aviãozinho, um teco-teco, né? Caiu lá no mato. Caiu um avião hoje, é uma notícia sensacional, um aviãozinho numa cidade pequena. Naquela época, então, era uma coisa do outro mundo. Então a molecada toda foi encontrar o avião e eu fui junto. Mas aí naquele momento você ficou encantado com essa possibilidade de onde está a notícia. Exatamente. Um jornalista brilhante lá do Rio Grande do Sul, ele pegou, ele leu e disse: caramba, cara, como é que vocês fazem um negócio desse? Que legal. E aí ele disse: olha, o jornal lá, que é o Folha da Manhã, está querendo formar um grupo novo de jornalistas. Quando ele descobriu que eu era taxista, eu escondia, porque eu morria de medo, por complexo de inferioridade meu. Eu sempre achava, puta, eu sou um analfabeto, né, fiz as piores faculdade, escola, não sei o quê, li muito pouco na vida, estou começando a ler agora, e aqui só tem fera, é uma redação muito boa. Eu tenho que esconder isso desse, descobrir que eu sou taxista, eu estou fodido. Eu vi que ele me assinava quase tudo que era texto meu.
Porque ele achava que eu tinha um estilo taxista de escrever. Eu não sabia o que era esse estilo. Putz, aí saía a viajar pela América do Sul atrás de histórias. Cara, quando eu entrei na redação da Zero Hora, imagine assim, o som de 100 máquinas de escrever ao mesmo tempo. Tipo, era uma máquina que tu mandava matéria, né? Aquela nuvem de fumaça de cigarro na redação. Né? Mas chega numa redação enorme daquela, como era a Folha na época, para mim era uma coisa enorme, né? Gente estranha, que trabalhava de noite, né? Dormia de dia. Mas eu fui trabalhar num jornal que era político, e isso me decepcionou bastante, mas eu conheci nesse jornal pessoas que me alçaram para as grandes reportagens que eu queria fazer. E eu conheci o Plínio Vicente, e eu comecei a ver o Plínio fazendo correspondência, e me interessei, e perguntei para ele se ele podia me ensinar a ser correspondente. Então foi assim que eu comecei a ser correspondente na Amazônia. Comecei a trabalhar na Amazonas em Tempo, como repórter mesmo, pela rua. Eu primeiro fui repórter de esporte. Depois eu fui transferida para o Caderno de Cultura, que era o que eu realmente gostava. E depois eu fui para o Jornal A Crítica. Considero uma das grandes contribuições da minha formação cultural, literária, formação intelectual até. Nessa época eu estava no jornal, no Caderno de Cultura. Eu aprendi a datilografar sozinha. Eu desenhei o teclado da máquina num papel e fui decorando todas as teclas olhando o desenho. Eu fui me preparando da minha maneira. Como é que eu vou me preparar para vir para o Rio de Janeiro, que eu não conhecia, para uma cidade assim. Naquele começo no Globo, em 1971, ainda no primeiro ano de faculdade, sem noção ainda direito do todo do jornalismo, da complexidade do jornalismo, eu tive um episódio que foi muito marcante para mim, para o resto da minha vida. Até hoje é algo muito forte. Eu dizia na reportagem que a PM estava com um programa de multa mais rigoroso e que isso ia, não usava essa expressão engordar, mas isso ia melhorar o orçamento da PM em tantos milhões de cruzeiro. Só que esse dinheiro não ia para a PM, esse dinheiro ia para o Tesouro do Estado. Então era um erro grave que eu tinha cometido por dedução. Para mim, aquilo foi um alerta. Não é que eu nunca mais tenha cometido erros, né? Em matérias. Eu cometi erros. Mas esse sinal, né, dessa reportagem, para mim, ficou o resto da minha vida. Até hoje, quando eu escrevo qualquer coisa, isso vem e eu vou checar novamente. A Angelina é um vulcão, ela é aquela pessoa que alia energia, incentivo e estratégia. Eram pilhas de papéis, assim. A Angelina conseguiu uma autorização para que a gente passasse a ter tipo, uma espécie de um escritório, uma sucursal do jornal num desses órgãos públicos e criamos um escritório avançado lá e passamos a tabular aquilo tudo graças a essa estratégia que ela montou. Eu apurei, tia. Ela devassa a sua apuração de uma maneira para saber se você apurou no grau de profundidade necessário. Às vezes num ponto até obsessivo. Eu acho que naquele momento foi despertado em mim o desejo de ser jornalista investigativo, vendo aquelas pessoas trabalharem sob a batuta da Angelina. E também eu acho que um pouco do meu tesão por colaboração, porque o time de investigação é um trabalho de colaboração. A notícia do meu nascimento, saiu uma notinha no jornal. A minha mãe começou a sentir as dores e tal, e aí eles pegaram o trem da madrugada para descer até a central e depois ir para o Hospital Nossa Senhora da Glória. Só que não deu tempo. Tem a Praça da Bandeira, que tem aquele viaduto que chama o Viaduto das Forças Armadas, né? Exatamente em cima daquele viaduto eu nasci exatamente ali. Aí eu fui na biblioteca para caçar, né? Eu falei assim, pô, será que os caras noticiaram na época? Aí eu achei a notícia no dia 18 de maio. Errou parte do nome da minha mãe, disse que era um menino que tinha nascido e tal. Quer dizer, o cara apurou mal. E logo eu, que sou chata pra cacete nessa coisa de apuração. Eu costumo dizer que o repórter que traz a notícia é mais importante de um jornal
Fiquei o dono do jornal. Você tem jornalistas que fazem uma coisa ou outra, né? O Zioni fez de tudo um pouco na imprensa. Eu gosto de me lembrar da visita do Papa. E acho que foi o primeiro Papa que veio ao Brasil e fez uma missa lá no aterro do Flamengo, em frente ao monumento aos mortos. E houve uma grande discussão se era 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 1,5 milhão. E a revista semanal, né, quer dizer, tinha o tempo para pesquisar aquilo e dar a informação próxima da verdadeira, pelo menos. Né? Consta que o Zueni, na Veja, foi visto com uma trena e alguns repórteres medindo a área ocupada pelas pessoas no aterro para ter com precisão uma estimativa de quantas pessoas foram à missa. Você pode imaginar isso de madrugada, os soldados lá de segurança do monumento, né, olhando aquele cara fazendo aquela medição. Isso virou meio folclórico, sabe? Porque eu fui medir, né, mas era uma coisa mais, enfim, para mim pareceu mais natural. Não adianta você ver a notícia de longe, você tem que estar perto, né? Houve uma época um certo desconforto entre uma parte da redação, ou enfim, os jornalistas basicamente mais jovens, e o comando da redação. Em consequência desse desconforto, chegou um momento que eu me vi meio que forçado a pedir demissão do cargo de chefe de reportagem, editor de assuntos gerais, porque um repórter meu fez uma reportagem incorreta, denunciando um cidadão qualquer como se fosse parente do Maluf, que teria cometido uma irregularidade. O cara não era parente do Maluf, o Maluf exigiu desmentido, etc e tal. E eu, para não entregar o repórter, preferi entregar o cargo. Até que, durante o incêndio do edifício Andraus, o Quartino de Moraes, que era o chefe de reportagem, estava no local acompanhando e orientando a cobertura. Na reunião de pauta das 6 horas da tarde, o Pedreiras, que era o diretor de redação, queria saber quem é que iria editar aquele material do incêndio, que era a grande reportagem do dia. Eu sugeri o Rossi. E mais tarde ele chamou a mim e ao Frederico Branco e disse: chama o gênio de vocês lá, manda ele editar o incêndio. Quando eu penso em pauta, muitas vezes, é olhar para esses lugares onde as questões estão naturalizadas. E eu penso que a pauta, às vezes, é uma espécie de pá para ir quebrando a crosta, quebrando a terra, quebrando a pátina, e você desnaturalizar aquilo que está muito assentado e visto como normal. Eu me lembro de uma reportagem que ela fez, onde ela denunciava violência contra meninas e mulheres, e ela fez, dentro dessa reportagem, uma entrevista com um secretário de governo na época, e ela conseguiu uma entrevista bombástica, onde esse secretário falava coisas horríveis, e esse secretário foi exonerado depois, assim. Aquilo pra gente era como uma rockstar, assim. No outro dia, no jornal, tava todo mundo comentando: vocês viram que Fabiana derrubou um secretário do governo? Era uma referência, né? Porque a gente aprende e quer fazer jornalismo para ver mudança, né? Ficava ali, atrás de uma história curiosa, quase sempre da ditadura, ou denunciando torturas, né, que eram muito comuns. A gente tinha que levar até a censura. A gente levava quarta-feira, devolvia na quinta, com 90% cortados. Aí pegava de novo, tentava outra maneira, contar de outro jeito, driblando alguma coisa. Quinta-feira, levava para a censura, devolviam na sexta. Aí cortaram 60%. A gente ia até a última hora, deadline. Naquela época você procurava um gabinete, ouvia não. 15 gabinetes, 15 nãos. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Digamos assim, que a matéria do crack foi a primeira grande matéria sobre crack. Era vela em 94. Mesmas características, gente na rua, meninas se prostituindo. Já era o que é hoje, só que talvez menos intenso. E tinha uma outra localização, né? Era na beira ali em frente à Estação da Luz, né? Ali em frente ao Parque da Luz e tal. E essa foi uma grande matéria, uma grande oportunidade, né, de trabalho com ele,
com o Hélio Gaspari e tal. O Hélio foi comigo na Bocada, né? A gente fez a matéria juntos e teve uma história legal, porque o cara me deu a oportunidade de assinar a matéria com ele. Agora, isso foi coisa da cabeça dele, né? Na realidade, como eu ia muito à Boca, eu ia muito, quase diariamente, eu ia, passava a madrugada inteira ali e tal, e ele queria saber tudo. O Hélio falava, você me passa relatório de tudo que você viu, hein? E ficou legal pra caramba, né? Digamos assim, foi uma das melhores matérias que eu fiz na vida. E eu passei a ter o Hélio como uma pessoa que eu procuro em momentos assim, ou de decisão, ou de dúvida. Coisas que ele escreve, viram, né? A viúva, o andar de cima, não sei o quê. Vira um negócio que você começa a falar, né? O Di Cavalcante, que era muito meu amigo, tinha chegado de Paris e veio para São Paulo, mas não foi bem aceito, porque naquele tempo a granfinagem era um círculo muito fechado, né? Daqueles barões falidos do café, compreendeu? Ninguém entrava ali. E o Di foi rejeitado. E um dia, conversando comigo no bar do Hotel Glória, foi contando essa história, sobre as histórias do Granfino. Eu disse, ô Di, mas isso dá uma reportagem. Falou, você quer que posso fazer? De volta para o Rio, fiz a reportagem, que aliás o Samuel não queria publicar, porque ele disse, não, se a gente publicar essa reportagem, os empresários de São Paulo não vão dar mais anúncio, essa coisa toda. Mas a maioria da redação disse, não, Samuel, essa reportagem tem que sair de qualquer maneira. E saiu, e foi um sucesso estrondoso. Eu estava desempregada e eu não tinha terminado o curso de jornalismo. E eu tinha sido enquadrada na Lei de Segurança Nacional, ou seja, estava tudo contra mim. E eu arranjei o emprego mais importante da minha vida. Eu encontrei a pessoa mais fundamental para mim, que foi o Sidney Basile. Tinha 2 vagas, uma para cobrir Itamaraty e outra que era uma coisa menos importante e ganhava muito menos. Eu fui lá e eu pedi qualquer vaga. E a gente começou a conversar bastante e tal. E ele falou, tô vendo um brilho de inteligência no seu olho. Eu acho que eu vou te botar no Itamaraty, que era a melhor vaga. Porque no Itamaraty é como se a ditadura já tivesse acabado. E aí começamos a investigar e a levantar informações de que tinha pessoas do judiciário e da polícia envolvidas no assassinato do Paulo Coelho. O desembargador envolvido na questão, na trama, disse que eu estava incomodando demais e que a minha boca ia amanhecer cheia de formiga, numa clara ameaça, né, de morte. A Kátia se envolveu demais nesse caso, realmente, porque ela fez realmente uma matéria que é ampla. Se a Kátia tivesse ficado aqui, ela não teria ficado viva. Ela teria morrido, teria sido assassinada. Mas quando teve o episódio do Rio Centro, o exército foi cometer um atentado lá. E a bomba que eles iam soltar lá dentro do Rio Centro explodiu nos Países Baixos do capitão. Uberaba foi ao pronto-socorro e conseguiu lá, descobriu toda a história do capitão que explodiu a bomba, inclusive atestados médicos, laudos médicos, tudo. Em 2008, a Igreja Universal completou 30 anos. Aí o jornal pediu que fizesse uma matéria sobre os 30 anos da igreja. Então eu fiz uma matéria sobre todas as empresas que a igreja, que a cúpula da igreja tinha. Começaram a chegar notificações da justiça. Do norte ao sul do Brasil, que estava escrito era igual, a jurisprudência era igual, e os fiéis diziam que eles tinham sido atingidos na honra deles. Ninguém se sentiu ofendido no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, nada. Todo mundo só se sentiu ofendido lá naquele local. Tinha local que leva 3 dias para chegar lá. Ela virou até um símbolo nesse momento, né, de uma repórter que estava, enfim, fazendo frente, né, a uma tentativa notória de intimidação. Né. E no final, a gente não perdeu nenhuma ação. O Poder Judiciário ele foi instrumentalizado para calar a boca da Elvira Lobato e da Folha de São Paulo. E a Kátia sempre foi uma voz, inclusive, pelo qual muitas mulheres da Amazônia puderam, de uma certa forma, ter o seu problema divulgado. Aqui na cidade de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira do norte do Amazonas com a Colômbia,
Meninas indígenas estão sendo exploradas sexualmente por homens brancos. Com o apoio do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, 12 meninas prestaram depoimentos na Polícia Civil e Federal. Elas acusaram 9 homens. Uma vez eu estava lá no Igarapé Carapanã, à frente do Xingu, esperando o avião que ia me buscar. Aí parou lá um teco-teco no motor, sem porta, só com a poltrona do piloto. Aí eu perguntei para ele, onde você está indo? Ele disse, estou indo para Xinguara. Dá uma carona? Tá, sobe. Não perguntou nada. Aí subimos 500 metros a viagem toda, que dá uns 40 minutos. 500 metros de altura. Aí eu olhava para o espelho dele. Aí ele disse, está com medo, caboclo? Estou. Por que ele está com medo? Porque eu estou vendo que isso aqui pode ser uma armadilha. Certo, não é daquele jornalista que fala mal da gente, o madeireiro. Aí eu disse, bom, se você acha que eu não acho que você contra o madeireiro. Eu apenas contra a verdade. Não é a verdade que eu publico? Não, você tem jeito. Aí você me criando medo. Aí eu me coloquei assim, de costas na parede do avião. E se esse cara se mexeu, de um chute, vai morrer nós dois. A capacidade de se mobilizar todos os neurônios de uma hora para outra, porque aconteceu o fim do mundo, isso eu já tinha adquirido quando eu me vi no dia 11 de setembro em Nova York. Em todas as reportagens mais complicadas e certamente mais perigosas, ou nas 10 Olimpíadas que eu cobri, você está na bolha do jornalismo, você está inteiramente numa esfera de modo jornalista. E a minha filha precisava de mim como mãe. Foi uma hecatombe coletiva que exigiu muita disciplina de todos. Tu não pode andar por esse mundo e não ser lembrado. E se tu quiser ser lembrado, tu tem que ser repórter. Porque a vida é uma grande reportagem, cara. O repórter é o cara que chega na frente do editor e o editor olha para ele e diz assim, puta que pariu, lá vem o cara de novo. Hoje eu entendo a profundidade do que um repórter americano bêbado me disse no Rio Madeira, lá no norte, lá em Rondônia, né? Do que ele me disse, eu estava bebendo cerveja e ele me disse uma coisa, eu já vi muita gente virar repórter, agora nunca vi um repórter virar agente novamente. Onde eu vou, onde quer que eu vá, no Brasil, não lá fora, que não eu levo comigo o meu gravador, um caderninho e a caneta. Porque é irresistível, é muito mais forte do que eu. Se eu vejo uma coisa que é jornalística, mesmo que eu não tenha nem possibilidade onde eu vou publicar isso, nem penso isso nessa hora. Eu não vejo a menor graça de você só procurar histórias que você sabe tudo. É legal, sei lá, para aprender, né? Ou para se surpreender também. Por isso, quem sabe é quem está lá, e não você. Você está de passagem. O jornalismo é um privilégio, porque ele permite que você faça isso, que você sente com o embaixador, ou tem uma chance de ir para uma tribo indígena, ou ficar no Banco Central, em qualquer lugar que você vá. Você pode pedir, me explica. E eu acho que só explica bem quem parou para ouvir. Aí entra a curiosidade, entra saber entrevistar, saber fazer pergunta, saber ficar calado. O mais difícil é ficar calado. Então esse que é o privilégio do jornalista. Ele ouve e ele explica. Ele faz essa ponta, ele faz esse meio. É isso que nós somos. Nós somos o meio do caminho, o meio da conversa. Quando tinha as ocupações das famílias indígenas aqui em Manaus, eu sempre estava lá acompanhando. Eu gostava de fazer essas matérias, eu queria ouvi-las, que muitas vezes elas são colocadas de uma forma muito discriminatória, pejorativa. E eu queria dar um outro olhar. Eu ia com outra intenção para ouvir essas pessoas, né? Eu tinha esse intuito e até hoje eu tenho, né, esse objetivo, né? Dar um tratamento humanizado e justo para essas populações, né? Me refinei ao longo desse projeto de ser jornalista, né? De transformação, de justiça social, de jornalismo transformador. A hora que eu tenho a primeira informação sobre o que eu pretendo escrever, seja matéria, seja coluna,
Eu começo a escrever mentalmente. E aí, à medida que as informações vão aparecendo, eu vou refazendo a matéria mentalmente. Na hora que eu sento para escrever o texto definitivo, já está quase tudo mais ou menos memorizado. É como você ter um teleprompter inexistente na tua frente na hora que você vai escrever. A gente compra o Jornal da Manhã para saber das novidades. E o Hélio está sempre trabalhando para informar. Isso, no mundo de hoje, eu acho que faz a maior diferença. Porque o mundo de hoje está cheio de gente que quer dar palpite, que tem opinião sobre tudo, da guerra da Ucrânia, a artista da televisão, entendeu? E agrega pouco, apenas opina. O Hélio opina e informa. Conhecer o Totti, pensar um pouco desse jeito humano, conhecer um pouco dessa capacidade que ele tinha de traduzir as informações, de colocar questões muito humanas, muito do cotidiano das pessoas na pauta, no jornalismo, nas reportagens que ele cobriu. Até que foi um jornalista que gostou o mais simples, de tentar trazer essa linguagem mais simples. E com o Totti eu consegui aperfeiçoar, ver novas formas de simplificar o jornalismo, de fugir daquela linguagem muito fechada, muito electa, muito cheia de jargão, e procurar transformar o jornalismo numa coisa agradável, ao mesmo tempo informativa, ao mesmo tempo séria. E ele era generoso até nessa coisa de ensinar as gerações mais novas, mas assim, sem aquele ar professoral. Olha, eu acho que a profissão na mão desses jovens, ela tem muito futuro, porque são as pessoas que dominam melhor a tecnologia, todas as tecnologias que estão entrando, que estão mudando aí o nosso modo de trabalhar, mas eu entendo que eles precisam ter um pouco mais desse olhar humano, de ter mais esse gosto pelo conhecimento, ter mais o gosto pela diversidade de informações, de conhecer mais e trabalhar mais o contraditório, que hoje a gente tem muito pouco, nossa mídia, e aprender com essas pessoas que fizeram um jornalismo de tão alta qualidade como foi Paulo Totti. Bom, Marcos Sá Correia, antes de mais nada, embora tenha feito carreira no jornalismo como um grande executivo de jornais por onde passou, o Dia, Jornal do Brasil, Eco, Piauí, ele foi um repórter. Acho que uma reportagem das mais marcantes que ele fez, sem dúvida, foi a Operação Brother Sun, quando ele, nos anos 70, revelou que o governo americano tinha planos de, influenciar na ditadura do Brasil. Enfim, o Marcos foi para os Estados Unidos com poucas pistas e voltou com uma história maravilhosa que ganhou prêmios de jornalismo super importantes aqui no Brasil. São dessas reportagens que se desnudam fatos que vão, de alguma forma, mexer com a sociedade para o bem da sociedade. E pessoas como o Marcos, que se dedicam a desvendar histórias, a descobrir coisas que estão sendo escondidas, merecem todas as homenagens e merecem que a história seja deixada para quem está chegando, para os jovens estudantes que estão nas universidades, porque hoje a gente fala muito de ChatGPT, a gente fala muito de Google, as informações vêm muito, a gente está sendo bombardeado de informações, mas que se você não tem o olhar do repórter para fazer esse cruzamento, para fazer essas investigações a fundo, as reportagens não surgem no ChatGPT. Hoje em dia tem mais chance de você perder o seu emprego para uma outra pessoa que entende a inteligência artificial e sabe usar a inteligência artificial do que você perder o seu emprego para a inteligência artificial. A primeira coisa que as pessoas têm que fazer numa transição tecnológica dessas é primeiro tirar o bloqueio de dizer isso aí é grego para mim. Isso aí eu não vou nem me meter com isso, não sei o que. Você tem que ter a curiosidade, o interesse de aprender, etc. E no caso da inteligência artificial, a primeira coisa que você tem que fazer é usá-la. Usá-la até para você aprender sobre ela. Um grupo de jornalistas que já tinham na cabeça a ideia de que precisava fazer uma associação que não fosse exatamente um sindicato. Com a morte do Tim, vários de nós
do Rio de Janeiro principalmente, começamos a ter uma ação efetiva ali de protesto, de exigir justiça. Meu pai, muita gente não sabe, né? Ele era gaúcho e veio para o Rio de Janeiro em 62, ele tinha 11 para 12 anos de idade. E meu avô era militar do Exército, então ele trouxe todos os filhos, eram 9 filhos, junto com a minha avó. E um dia ele voltando da rua, ele viu um acidente e começou a contar na redação o acidente. Alguém falou, escreve isso aí, Arcanjo. Aí ele escreveu, como ele viu, assina. Alguém falou, pô, Arcanjo não é nome de jornalista, o teu apelido não é Tim Maia? Porque ele era já meio gordão, com black power, tinha um bigode. Assina aí, Tim Maia não, vou assinar então Tim Lopes. E aí nasceu o jornalista Tim Lopes. E muito graças no primeiro lugar, Samuel Weiner, que tem uma eterna gratidão. O segundo, Henrique Caban, que deu o primeiro trabalho dele do Globo. E por último, o Evandro Carlos de Andrade, que admirava muito o trabalho do meu pai e foi o que levou ele para a Globo. Então eu também aprendi muito a ser grato para quem abre as portas para a gente na profissão, quem acredita na gente, né? Quando eu conheci o René Silva, criador da Voz das Comunidades, porque no início era a voz da comunidade, e pegava justamente o pedaço do alemão, do morro quando ele nasceu, que era o Morro do Adeus, então ficou naquele escopo. Foi crescendo tanto, né? Isso começou em 2010, que foi justamente a época que foi a retomada, vamos dizer assim, das forças de segurança. A gente sabe que hoje a realidade não é mais a mesma, mas naquela época havia uma força, né, das autoridades policiais de retomar e expulsar os traficantes. E o René conseguiu fazer naquele momento, fazer um jornalismo, que é distribuindo jornais, os exemplares pela favela e informando, né, as pessoas do que se tratava, uma visão de dentro para fora. E quando eu fiz a série sobre meu pai, né, Onde está Tim Lopes, um dos elogios mais legais que eu recebi foi do próprio René. Depois eu fui conhecê-lo no congresso da Brás, mas antes a gente se falou ali e falou, Bruno, me identifiquei muito com a história do teu pai. Porque meu pai, quando era mais novo, no Morro da Mangueira, não tinha tecnologia, não tinha nada disso, mas ele recolhia jornais velhos, distribuía, trocava para ganhar um dinheiro, comprava jornais, gostava de saber o que estava acontecendo no buraco quente, na Mangueira, todas as imediações. Então ele tinha uma coisa muito que a gente diz que é aquela curiosidade inata do repórter, que eu acho que inspira assim, jovens de comunidade a fazer um jornalismo que você não demoniza nem santifica, né? O que está acontecendo ali, quem tem envolvimento, quem não tem, quem é bandido, quem não é. Há uma separação do joio e do trigo. Para mim, há duas maneiras de você, talvez, frear o ímpeto de um jornalista investigativo. No campo, né? Na favela, na cobertura de uma guerra ou na floresta amazônica, o perigo latente da ameaça à sua vida, né? E também a ameaça de você ser realmente podado, você ser censurado, né? Dentro do seu próprio jornal a pedido de políticos, né? Que estão amigos de donos de jornal, donos de emissora.